E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, a nossa segunda temporada de entrevistas com jogadores que passaram aqui pelo Grêmio e pelo Inter. E dessa vez eu tenho o prazer de receber um cara que é muito ídolo em Joinville, mas também jogou aqui no Grêmio, tem títulos aqui no Grêmio, que é o meu parceiro Nardella. Tudo certo, Nardella? Oh, tudo certo, Guilherme. Prazer aí falar com você e especialmente essa torcida maravilhosa aí, gremista, né? A nação tricolor aí, que a gente tem um carinho muito grande aí por todos aí, né? Pelo povo gaúcho. Até porque hoje eu tenho ligações com o povo gaúcho, né? A minha esposa é gaúcha, né? É, eu a conheci quando joguei no Grêmio e tem um filho, o filho mais velho meu, nasceu em Porto Alegre, né? Embora ele cresceu toda a sua história aqui em Joinville, né? Mas ele nasceu ali em Porto Alegre. Então, tem toda a parentela da minha esposa de Porto Alegre. Enfim, tem uma ligação muito grande aí com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o povo gaúcho. Gosto muito, respeito muito esse povo e especialmente o nosso querido Grêmio, né? Que me proporcionou todas essas coisas aí, né? Não só na vida profissional, como na vida pessoal, familiar. Nardella, eu queria começar te perguntando como é que a gente sabe que ainda estamos em pandemia, mas parece que está passando. Como é que foi para ti esse momento de pandemia? Quanto isso impactou teus negócios e tua vida hoje aí em Joinville? Olha, para mim foi tranquilo, assim, sabe, o Guilherme, porque é claro que muitos setores sofreram bastante, né? E eu, como trabalho no meio político, né, eu era assessor no vereador, então a gente é, continuou fazendo o trabalho, né? Muitos em home office, né? Eu fui presencialmente, estive na Câmara, então bem limitado o trabalho, então, mas a gente fez o trabalho, desenvolveu o trabalho lá, né? É, então, assim, a gente não foi tão impactado assim, né? A gente sabe que outros setores foram, sim, bem prejudicados e tudo mais, a gente está acompanhando aí. Mas, assim, independente disso, de trabalho, né? Mas na vida particular, todo mundo teve restrições, né? Mudou, né? Na verdade, né, Guilherme, a gente teve que se adaptar a um novo estilo aí de vida, talvez num primeiro momento, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí vem a vacina, espero que isso esteja controlado, né? Mas todos nós fomos impactados de uma forma ou outra, né? Mas graças a Deus a gente pôde caminhar bem. Eu tenho um filho, né? Esse filho, o Rafael, ele é médico, né? Então a gente sempre conversou bastante, né? As orientações dele. Inclusive, ele é um médico intensivista, né? Ele trabalha na área da UTI. Então imagine como ele está trabalhando, né? Direto, né? Então a gente conversou bastante também, trocamos bastante ideias entre nós, família e tudo mais, né? E graças a Deus a gente pôde aí conduzir bem as coisas aí. Felizmente ninguém da família contraiu o Covid, né? Tomamos os cuidados, tudo, graças a Deus não tivemos o problema em si, né? E seguimos aí firmes e na expectativa de que o ano que vem aí, né, mais breve possível, tenha a vacina, todos possam se vacinar aí e a gente possa minimamente voltar a uma vida normal como era antes, né? Aí, todas as pessoas podendo fazer o seu trabalho, né? Enfim, girar a economia do país, todo mundo tentar uma recuperação aí. Agora, o que é importante, viu? Só estou me alongando, Guilherme, assim, o que é importante em tudo que acontece, muitas vezes, as coisas difíceis como estão acontecendo, é que assim que eu estou percebendo que é uma união, né? As pessoas estão se ajudando, né? Pelo menos aqui em Joinville a gente percebe isso, né? Eu pelo menos junto com meus amigos, a gente assim procura assim de alguma forma ajudar as pessoas, né? É, que estão mais com maiores problemas. Então acho que também isso fez com que a gente olhasse um pouco mais para o próximo, com mais carinho, né? Nas necessidades das pessoas. Então, aqueles que estão um pouquinho melhor podem ajudar aqueles que foram mais afetados, né? Então, acho que tudo isso aí, eu acho que certamente vai, assim, vai aperfeiçoando o teu caráter, né? A tua maneira de ser e você passa a ver a vida de uma forma diferente, muito mais, olhando muito mais o coletivo e não somente de uma forma egoísta, individual, né? Nardella, quando eu estava pesquisando para te fazer essa entrevista, Nardella não é teu sobrenome nem nada, é um apelido. Da onde é que veio Não, esse apelido? tá bom, então. Pois é.
Meu nome é Reinaldo, né? E poucos me conhecem por esse nome. Minha família, obviamente, né, conhece. Mas assim, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Você sabe que lá em Piracicaba também lá puxa muito R, né? O pessoal é meio caipira para falar, né? Em todas as regiões tem as suas características, assim como tem o povo gaúcho aí, né? E lá na minha família era Nardo, né? Porque é Reinaldo, né? E Nardo. Bom, na rua, aí com a molecada lá, porque a gente sempre estava na rua jogando bola, né? Jogar direto bola na rua, nos campinhos que a gente de futebol, nos terrenos, né? Que a gente limpava e jogava, né? Então ali, meu, todo mundo tinha apelido, né? Você sabe disso, né? Não tinha essa, não tinha bullying, não tinha essas coisas que tem hoje aí, né? Todo mundo tinha apelido, né? E foi. Eu gostava muito de mortadela, né? Ela tinha uma mortadela muito gostosa lá em Piracicaba, eu comia bastante, né? Então, e o pessoal juntou ali, talvez. Acho que foi isso, entendeu? Nardo, Nardella, mortadela, Nardella, e ficou, cara. Aí começaram a me chamar de Nardella, era Nardo, mortadela, Nardella, mortadela, e não sei o quê. E ficou, né? Ficou, pegou, e acabou aí sendo o meu apelido, né? E todos me conhecem por Nardella e no meio do futebol e em toda a minha vida. Falando isso, que nessa época lá em Piracicaba, você jogava bola com os amigos e tal, ser jogador de futebol sempre foi um sonho para ti ou como é que foi esse início? Não foi não, Guilherme, sabe assim? Porque assim, ó, a visão do futebol era muito diferente de hoje, sabe? Muito diferente. Assim, até vou dizer para você aqui que ser jogador de futebol era até em determinadas situações era até um problema, sabe? Porque o jogador ele era estereotipado como um tipo assim, um vagabundo, né? Uma pessoa que não sabia fazer nada, vamos supor. Ele não estudava, não queria estudar, não queria trabalhar, mas gostava do futebol, de jogar futebol. Então, esse era o estereótipo do jogador, cara, por incrível que pareça. O pessoal aí, claro, hoje os mais jovens podem até não acreditar nisso, mas era. Então, assim, eu estudava, né? Eu gostava muito de estudar, assim, eu levava muito a sério os estudos, tanto é que eu cheguei à faculdade e tudo mais, né? E o meu objetivo era não ser jogador de futebol, seguir uma carreira, uma profissão, né? Principalmente o meu pensamento era uma engenharia na época civil, né? Eu gosto muito de matemática dessa área aí, né? Então eu ia partir para isso, né? E só que assim foi interessante que na verdade, como eu jogava muito bem, né? As pessoas viam um talento em mim, eles vinham atrás de mim, né? E o 15 na época que era o clube veio atrás, daí eu jogava, eles me pagavam tinha uma ajuda de custo, mas eu estudava, entendeu? Então eu falei, ó, daqui a pouco eu vou para a faculdade e tal, começo a fazer faculdade e paro, né, de jogar, né? E vou seguir minha vida, porque eu sei que vai ser difícil conciliar. Mas daí, cara, as coisas foram acontecendo. Eu já muito cedo estreiei no profissional com 16 anos, né? Eu já joguei a primeira partida no profissional. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira 2 vezes, né, de amadores, né? Hoje a seleção sub-20, né? Na época era a seleção amadora. Então, assim, até uma delas eu não quis ir, né? Eu queria, porque eu tava dando confronto com a minha, eu não conseguia estudar, né? Porque daí eu tinha que trancar a matrícula e perdi o ano na faculdade. Pô, aquilo lá me deixava muito preocupado, né? Mas daí não teve jeito, o pessoal, digamos assim, se eu não me apresentasse, eles iam eu não, eles a CBF, na CBD na época, né? Eles iam suspender meu contrato e daí eu não podia mais jogar futebol. Daí o clube aqui, o 15, não queria isso, obviamente, né? Enfim, depois me convenceram e aí a minha carreira foi deslanchando, né? Aí disputei vários campeonatos paulistas até que veio o Grêmio e me contratou, em 79. Isso, e quando é que vira essa, por exemplo, tu disse ali, mesmo tu já estava jogando, já tinha estreado no principal, o teu foco ainda era o estudo. Inclusive, como tu mesmo disse, tu chegou a não querer ir para a seleção de base numa época. Quando é que vira a chave para ti? Quando é que tu viu, opa, dá para mim viver do futebol aqui, hein? Quando é que é essa virada? Não, foi a virada da chave, foi a minha ida para o Grêmio, né? Sem dúvida nenhuma, para um clube grande. Porque, assim, pô, claro, eu estava me destacando no Campeonato Paulista, tinham várias equipes atrás de mim, né? De São Paulo, principalmente, porque o pessoal me conhecia, mas aí apareceu o Grêmio. Então, claro, eu fui para um clube grande, né? É diferente, daí você, pô... Quando eu cheguei no Grêmio, eu me assustei pela estrutura que tinha o Grêmio, né? Na minha opinião, já naquela época, acho que tinha poucos clubes que tinham a estrutura que o Grêmio tinha, entendeu?
um clube que dava todas as condições, assim, eu fiquei impactado quando cheguei no Grêmio. Então, assim, aí eu, pô, falei, eu vou ter que pegar firme aqui, é um time grande, né? Aí já as responsabilidades são maiores, a cobrança é maior, mas mesmo assim, Guilherme, eu ainda fiz um esforço ali em Porto Alegre, eu cheguei a fazer faculdade na PUC, aí em Porto Alegre, ali na Ipiranga, ali, né? Uhum. Me lembro até hoje, eu ia de ônibus com aquele ônibus ligeirinho, não sei, o pequeno, o ônibus pequeno, né? Que tinha ali um ônibus, eu ia sempre para a faculdade, cara. Tentei fazer ainda, sabe? Aí depois começou a ficar difícil de conciliar, né? Eu perdia muita aula, muita viagem, mas eu ainda, cara, tentei estudar, sabe? Tentei continuar os estudos. Mas depois eu foquei, depois eu vi que tinha que focar, né? Não dava para conciliar, estava difícil. Eu falei uma coisa ou outra, né? Então ali eu decidi que eu ia ser jogador de futebol e ia estar de corpo e alma ali para desenvolver a minha profissão. Tu falou ali do que tu era conhecido lá em São Paulo e por estar lá, né, na região e que recebe essa proposta do Grêmio. Como é que surge essa proposta? Como é que chega essa proposta do Grêmio em ti? É, cara, foi totalmente surpreendente, né? Essa proposta do Grêmio, porque na verdade, naquela época nós jogadores pertencíamos ao clube, né? Então a proposta chegou junto ao presidente do 15 de Piracicaba, né? Então ele me chamou lá um dia na casa dele. O presidente do 15 ele era um cara bem diferente, assim, né? Me chamou 6 horas da manhã, me ligou lá para minha casa e me chamou para tomar café com ele. E aí ele me informou, olha, o Grêmio está interessado em você, querem comprar, já fizeram uma proposta e entre o Grêmio e o 15 já estava tudo certo, né? Acertado financeiramente. Daí ele falou, ó, só depende de você, se você quer ir, né? Se acertar seu salário, enfim. Eu falei, claro, né? Um clube grande como o Grêmio, né? Embora, como falei para você, eu imaginava que eu ia ficar em São Paulo, né? Haviam algumas propostas de clubes paulistas, mas acho que o Grêmio fez uma proposta muito boa na época, né? E aí eu acabei indo para o Grêmio. Mas eu vejo também, sabe, o Guilherme, que era um propósito de Deus na minha vida, sabe? Que eu creio muito nisso, né? De eu ir para o Rio Grande do Sul, né? Porque lá a minha vida, Deus reservou coisas muito boas para mim lá. Embora eu tenha ficado só um ano no Grêmio, entendeu? Então hoje foi a minha esposa, a minha família, enfim, a minha vida com Deus também, né? Que eu sou um cara muito voltado para as coisas de Deus, né? Também teve uma mudança radical ali, um encontro, eu diria assim, né? Com a minha vida com Deus, a vida espiritual verdadeira, né? E genuína. E então eu acho que foi assim uma coisa muito importante para minha vida. As duas coisas mais importantes aconteceram ali, né? Que foi o meu encontro com Cristo, né? E a minha esposa, né? É, é, onde encontrei a minha parceira, né? A mulher que esteve comigo, né, desde o início da minha vida, praticamente de carreira, 22 anos, né? Então, assim, foram fundamentais isso para solidificar a minha vida, a minha carreira, né? E eu crescer como ser humano. Quando tu chega aqui, a gangorra estava aqui, tu que morou aqui e acompanha o Grêmio, quando um time tá bem, o outro tá mal, Grêmio e Inter. E quando tu chega aqui, era o Inter que estava bem, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 79 invicto, né? Como é que tu encontra essa rivalidade Grenal quando tu chega aqui? Era o que tu esperava, o que tu ouvia falar lá de São Paulo? Como é que era o ambiente aqui? Não, era assim. Quer dizer, eu, na verdade, vou ser bem franco para ti, né? Eu comecei a vivenciar aquilo, né? Eu não conhecia, eu até desconhecia, né? Quer dizer, eu ouvia falar, mas não era. Você sabe que naquela época a comunicação não era como hoje, né, Guilherme? Facilidade que a gente tem acesso, né? Era muito mais restrito, né? Então a gente se atinha mais ao Campeonato Paulista, que era um campeonato fortíssimo também no Brasil, né? Era um dos melhores, e eu acho que continua sendo ainda, né? Respeitando, todos os outros estados cresceram muito, né? Mas daí quando eu cheguei lá no Grêmio, eu vi que tinha realmente era bem diferente nessa rivalidade. Eu conheci algumas rivalidades em São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, clubes grandes, mas o Inter e Grêmio era um negócio bem diferente, né? E como você falou, foi interessante nesse ano aí, que na verdade no Campeonato Gaúcho o Inter foi mal, né? O Inter ficou em terceiro lugar. O Grêmio foi campeão, nós somos campeões, o Sport
Desportivo de Bento Gonçalves e foi vice-campeão, né? E depois, no Brasileiro, o Inter foi campeão brasileiro, né? Que coisa, né? Quer dizer, o Inter foi mal pra caramba no campeonato estadual, mas acabou sendo campeão brasileiro. Mas, na verdade, é que o time do Grêmio era muito bom, né? Era muito forte, né? O time do Grêmio. Então, ali, a competição entre Grêmio e Internacional, o Grêmio estava melhor naquele momento, né? Mas o Internacional também tinha uma grande equipe, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o Grêmio era melhor, né? Mas aquele negócio, né? Chegou no Brasileiro, o Grêmio não foi tão bem e o Internacional acabou sendo campeão. E como é que tu avalia a tua passagem, hoje olhando para trás e vendo tudo, como é que tu avalia a tua passagem pelo Grêmio? Como é que foi aquele ano de 79 para ti? Olha, Guilherme, eu considero que foi uma passagem boa, embora curta. Eu gostaria de ter jogado mais tempo no Grêmio, sabe? Sinceramente, assim, porque na época e hoje também né? Mas era um clube diferenciado, né? A estrutura que tinha o Grêmio, assim, as condições que o Grêmio dava para os jogadores era espetacular, sabe? Assim, uma coisa realmente, assim, impactante, como falei, né? É, o ambiente do Grêmio era muito bom, os dirigentes, sabe? As pessoas tratavam a gente com muito carinho, os funcionários do clube, sabe? Então, era, assim, uma família mesmo, assim. Então, eu gostei muito do que eu vi lá, né? Me senti muito bem. Então, assim, como falei para você, eu fiz um bom campeonato gaúcho, embora, quando eu fui contratado, eu não fui contratado para ser titular do time, né? Chegar e... Porque eu tinha 22 anos, 21, 22. E o Grêmio, né? O Grêmio era um timaço, né? Tinha muitos jogadores experientes. Só para você ter uma ideia, tinha o Iura na minha posição, né? Aí tinha o Paulo César Caju, foi contratado. Inclusive, eu cheguei no Grêmio junto com o Paulo César Caju. Eu vim no mesmo voo dele, porque nós nos encontramos em São Paulo, né? Ele veio do Rio para São Paulo. Viemos no mesmo voo e chegamos no Grêmio, né? Então, imagina, eu vindo do interior, né? Você ao lado de um tricampeão do mundo, né, cara? Pô, o Paulo César Caju. Então, assim, eu não cheguei no Grêmio para ser o titular. Eu cheguei para, na verdade, eu vi que o Grêmio estava fazendo comigo um investimento, né? De me trazer para o clube, para eu ganhar experiência e tal, e depois, no futuro próximo, eu jogar, né? Ser o titular, até crescer como jogador e ser titular. Até porque era difícil, né? Jogar com Yura, Paulo César, meio de campo do Grêmio, é muito bom. Mas mesmo assim, eu fiz um bom Campeonato Gaúcho. Se for buscar lá, eu fiz 12 gols no Campeonato Gaúcho, né? Assim, eu tive um nível bom, porque eu entrava, quando eu jogava, eu fazia gols, entrava bem, né? E eu estava no crescimento, né? E terminou o ano, disputamos o Campeonato Brasileiro tal, e terminou o ano e o Grêmio se interessou pelo Mauro, né? Lateral direito do Guarani de Campinas. Não sei se você vai buscar lá, o Guarani foi campeão em 78, né? E o Mauro era um lateral direito que foi campeão no Guarani. E o Guarani me conhecia, como eu era do futebol, era originário do futebol paulista, o Guarani se interessou por mim e o Grêmio queria o Mauro, né? Aí acabou a negociação sendo feita. Mas eu vou te dizer aqui que eu gostaria muito de ter ficado mais tempo no Grêmio, jogando, porque é um clube espetacular. Eu me encontrei ali, né? E as pessoas com quem eu convivi ali, realmente pessoas maravilhosas, jogadores de alto nível, né? Como Manga, Vantuir, Eurico, Anchieta, Vitor Hugo, Paulo César, Éder, André Catimba, Tarcísio, né? Pô, cara, só jogadores, a maioria de nível de seleção, né? Então, assim, foi assim para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu cresci muito como jogador, né? Com esses atletas. Mas eu acho que também era o tempo de Deus ali. Acho que Deus só queria que eu ficasse um ano mesmo, né? Para acontecer todas aquelas coisas na minha vida. Mas realmente ficou esse gostinho assim de quero mais, né? Gostaria de ter jogado mais no Grêmio, de ter ganhado mais títulos no Grêmio, entendeu? De ter feito mais gols pelo Grêmio e marcar mais a passagem. Mas me sinto, mesmo assim, com a passagem curta, eu me senti muito, muito honrado, né, de jogar nesse clube. E isso representou muito na minha carreira, não só na minha vida profissional, como particular também pessoal. Tu falou aí da Anchieta, Paulo César Caju, Tarcísio, Manga, são jogadores muito conhecidos também pelo personagem, não só pela bola no pé, mas também pelo personagem que eles eram.
Tem alguma história de bastidor, de vestiário, que tu te lembre daquela época e que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá derrubar ninguém? Ah, cara, não, assim, ó, tinha muitas histórias com manga ali, né? Assim, como você, como um jovem, no meio de todas aquelas feras, né? Eu ficava quietinho no meu canto, né? Mas eu lembro, assim, que o pessoal gostava muito de jogar cacheta, né? Baralho, né? Na concentração ali, aí jogava o Manga, o Éder, aquela André Gatima, aquela turma toda, tinha vários ali. E a gente ficava observando. Então eu via ali que o pessoal, e eles apostavam, sabe? No jogo, apostavam um pouco de dinheiro lá até, né? Apostavam, né? A coisa mínima, né? E assim, e o Éder, ele brincava o tempo inteiro com o Manga, né? E dizia que o Manga era burro, né? Que o Manga só perdia, não sabia jogar, e ficava e aquele negócio todo ali, né, cara? Era o pessoal tirando sarro do Manga ali o tempo inteiro, principalmente, né? E realmente eu estava perdendo, né? Acho que deixava ele muito nervoso, né? Aí que não pensava menos ainda, né? Então, assim, eu me lembro mais desse aspecto aí, né? Desse jogo de baralho do pessoal ali, e a encarnação em cima do Manga, né? Era do Manga, e principalmente com o Éder, porque o Éder não era fácil, cara. O Éder era jovem, né? E o bicho, olha, falar pra você, para aguentar ele não era fácil. E com o Manga, então, e além do que, eles tinham lá eles sempre estavam apostando, né? Também nos treinos, né? Porque o Éder chutava muito forte, né? Aí terminava o treino lá e o Éder apostar com o Manga, né? O Éder, na entrada da área, botava as bolas e apostavam lá quantos gols, né? O Éder ia fazer, o Manga ia defender, né? E o pior é que, mais uma vez, o Éder sempre ganhava. Que o Éder chutava, né? Era o jogador que, pô, tinha um chute, né? Então, assim, essa essa brincadeira aí do Éder e do Manga aí marcou bastante. A gente sempre acompanhava lá. Eu bem quietinho no meu canto, né? Só observando. Mas o Éder não era fácil. O Éder era jovem, mas, olha, eu vou dizer uma coisa. O bicho incomodava, viu? E jogava muito, né? Oh, Jogava muito. Nadela, quando tu sai do Grêmio, depois tu vai jogar no Joinville depois de um tempo, e no Joinville tu acaba se tornando ídolo, assim, quando eu tava pesquisando para te conversar, o pessoal, muitos te consideram o maior jogador do Joinville, assim, esse é o nível, o tamanho que tu tem para essa torcida. Quando tu chega, eu queria saber assim, quando tu chega no Joinville, o que tu encontra? E se tu achava que tu poderia ser, não digo um ídolo, mas se tu via que tu poderia ser um jogador diferente naquele elenco? Pois é, Guilherme. Então, eu, na verdade, eu estava no Guarani, né? Eu tinha sido negociado pelo Grêmio, estava jogando no Guarani. E eu, não, na verdade, não queria sair de São Paulo, né? Porque eu era conhecido em São Paulo e eu sabia que mais cedo ou mais tarde, eu era jovem, tinha 23 anos, né? Mais cedo ou mais tarde, eu ia voltar para um clube grande, né? Então, eu queria ficar em São Paulo, né? Jogando ali, né? Mas daí o Joinville foi atrás de mim lá, foi tentar me contratar, e eu disse não, que não queria vir. Na época, o futebol catarinense se resumia em Avaí e Figueirense, olha lá, né? O futebol catarinense era muito um futebol assim ainda incipiente, né? Muito iniciando, muito ainda não tinha destaque nenhum, né? E eu existi muito, não queria vir, e foram várias vezes que os dirigentes foram lá em Campinas ou foram falar comigo, com o presidente do Guarani, e e assim, a insistência. E eu disse que não queria vir para Joinville. Bom, chegou um momento lá que o presidente do Guarani falou: ó, você tem que dar um basta nisso, faz uma proposta então para os caras lá e, e pronto, né? Faz uma proposta para eles não aceitarem e aí acaba a conversa. Bom, só sei que o diretor do Joinville me ligou na época e eu fiz uma proposta para eles, aquela proposta indecente, eu poderia dizer assim, né, para o time de Santa Catarina, né, e eu tinha plena certeza que eles não iam aceitar, né. E aí passou lá um dia, né, eles pensaram, passou um dia e o diretor me ligou e falou, não, pode, pode fazer as malas aí que nós aceitamos a sua proposta aí e você vai jogar aqui no Joinville. Aí eu fiquei, né, aí eu desmoronei, porque eu falei, pô, não é possível que esses caras, né, tenham dinheiro para me pagar, né, tenham condições de me pagar tudo isso aí, né, Era um time e aquele novo também. negócio, né? Hã? E era um time novo também, né? Era um time novo,
E eu não queria ir, porque o Joinville tinha sido fundado em 76, né? Era ano de 80, 81, quase 80, 81. Então o Joinville tinha 4 anos, né? Então, assim, aí, pô, aí eu fiquei fiquei assim numa sinuca de bico, digamos assim, porque eu tinha dado a palavra, né? E não poderia voltar atrás. Pelo menos eu sempre fui assim, né? Falei, não, agora eu vou ter que cumprir como homem, né? Embora eu era jovem ainda, mas falei, não posso agora voltar para trás, né? E era um dinheiro considerável, né? Assim, que financeiramente eu ia ser bem beneficiado. Então, eu acabei vindo para o Joinville. E a minha ideia era jogar um ano aqui no Joinville, né? Falei, vou jogar um ano e depois tento voltar de novo para o futebol paulista, enfim, pelo menos financeiramente vai valer a pena, né? Se em outros aspectos não valer, financeiramente valeu a pena. Mas a verdade foi o seguinte, que eu cheguei aqui e encontrei um clube bem organizado, né? Porque o Joinville, viu, Guilherme, aqui na cidade haviam 2 clubes, né? América e Caxias. E o Joinville foi formado, na verdade, não da fusão dos dois, né? Porque os dois times que tinham não conseguiam mais financeiramente sobreviver, digamos assim, estavam mal das pernas. E aí o pessoal da cidade aqui, alguns empresários, capitaneados principalmente pelo pessoal da Tigre, né? Da empresa que tem a matriz aqui até hoje, né? A Tigre. Eles decidiram então formar um time da cidade com o nome da cidade, né? E aí foi formado, então, o Joinville em 76, né? O clube. E esse clube, na verdade, o Joinville, posso dizer aqui para você assim, né? Que foi um dos clubes, assim, clube empresa, um dos primeiros do Brasil. Por quê? Ele era administrado pela empresa, cara. Então, tinha o financeiro do clube, a maioria dos funcionários que eram da empresa administravam o clube também, entendeu? Estavam na parte administrativa. Aí tinha um presidente, que era o seu Valdomiro. O Valdomiro ele trabalhava, era um bancário, né? Ele se aposentou, era gerente de banco, e ele gostava muito de futebol, daí pegaram ele, contrataram ele, né? E ele era remunerado, quer dizer, ele era um presidente remunerado. Na época era um diretor, executivo do clube remunerado. E ele que estava lá diuturnamente no clube. Então, era um clube muito, muito bem organizado, assim, sabe? Muito as finanças do clube, pagava tudo em dia, né? Tudo organizado. E também, assim, a gente tinha um tratamento muito bom aqui dos dirigentes, enfim, do clube. E aquilo foi, cara, me cativando. E claro, o clube, o time era muito bom, né? Eles contratavam jogadores de bom nível, sabe? Jogadores de clube grande. Assim como eu, eles contrataram outros. Depois veio o Alfinete para cá, o Paulo Egídio, que depois foram para o Grêmio, né? Também, né? O Paulo Egídio chegou até a seleção brasileira. Enfim, vários jogadores, né? Brasileiro, Moreno, vários jogadores, Geraldo Pereira, jogadores de clube grande, né? Eram contratados e vinham jogar no Joinville. E assim, então o Joinville tinha um time muito forte, né? E aí, na década de 80, 90, nós dominamos o futebol catarinense. E chegamos a ser octacampeão, né? 8 vezes campeão seguido. Então, Guilherme, o que aconteceu? Tudo aquilo que começou a acontecer ali no clube, comigo, criou uma identificação muito grande, sabe? Então, os títulos, a gente disputava campeonatos brasileiros, e aí o torcedor teve aquela empatia, né? O torcedor com o clube e comigo, principalmente, né? Porque eu fui ficando, né? Alguns jogadores eram negociados, e aí vinham clubes atrás de mim e não dava certo, né? O clube, na verdade, parecia assim, que o Joinville não queria que eu saísse, né? E assim, eu fui ficando e os outros eram negociados, né? E eu fui ficando, né? E assim, a gente ganhou muitos títulos e acabou então que eu joguei 12 anos no clube, né? Então criou uma identificação muito grande e aí eu acabei até me radicando aqui em Joinville. Embora depois eu saí para jogar no Curitiba, joguei no Curitiba, no Vitória da Bahia, mas eu acabei me radicando aqui, até em função de tudo isso, né? Que aconteceu. Realmente o Joinville, na época, me surpreendeu como clube, sabe? Realmente uma estrutura, uma organização muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Diria que parecida com o Grêmio, claro, guardadas as devidas proporções, né? Da grandeza de um clube e de outro, né? Mas era um grupo, o Joinville foi um clube muito organizado também que eu trabalhei. Então isso era fundamental. Você sabe que
Na época já tinha muitos clubes que não pagavam em dia, que atrasavam o salário, né? Então, quando você está num local de trabalho onde você é bem tratado, você ganha títulos e você é bem remunerado e é pago em dia, religiosamente em dia, eu joguei 12 anos no Joinville, nunca atrasou um dia, nada. Salário, bicho, prêmio. Então, assim, cara. Então, assim, essa foi minha história aqui no clube, né? E realmente, assim, marcou, né? E por isso, assim, o pessoal me considera aí o maior ídolo do clube aqui, né? E eu me identifiquei muito com essa torcida e acabei me radicando aqui hoje, toda a minha família, meus filhos, constituindo família aqui, né? Enfim, hoje me considero um joinvilense. Tu falou que quando tu aceita a proposta ali, tua ideia era ficar um ano e conseguir voltar para São Paulo, voltar para o centro de futebol. Quando é que tu viu que tu podia, que valia a pena para ti ficar em Joinville mais tempo? Teve algum Então, episódio, algum momento que marque que tu. não, é que, Não, acho que eu não vou mais querer voltar para São Paulo, acho que eu tô bem. né? Não, Guilherme, assim, ó, na verdade, eu sempre, como atleta, né, a gente sempre busca o máximo na sua carreira, né? E o máximo é jogar num clube grande e depois na seleção, né? Na época era assim, né? Hoje os jogadores já querem jogar fora do país, né? Que é muito mais fácil ir para fora do país. Então, tem essas. Hoje mudou muito, né? Mas naquela época era isso, né? Chegar num clube grande e seleção. E eu ainda tinha esse sonho, né? Esse objetivo. E por isso eu me dedicava muito e sempre era praticamente o. Eu fui várias vezes aqui o melhor jogador de Santa Catarina, fui considerado pela imprensa geral, não é só de Joinville, mas do estado de Santa Catarina, né? Então eu sempre estava nas seleções, tal, e sempre era o melhor, era um dos melhores jogadores do estado, né? Então eu tinha ainda, eu ainda buscava, o meu sonho era voltar para o clube grande, não digo hoje, não digo voltar só para São Paulo, entendeu? Que fosse voltar para o Grêmio ou para outro time, né, grande. Essa era a minha ideia. E chegar, quem sabe, uma seleção brasileira, uma seleção principal, já que eu tinha jogado na seleção brasileira amadora, né? Enfim. Então eu continuava com o mesmo objetivo, né? Só que assim, né, como eu pertencia ao clube, como você era pertencia ao clube, você era a mercadoria do clube, diríamos assim, né, entre aspas, né? É, as negociações vieram alguns clubes atrás de mim, clubes grandes, né? Eu lembro que veio o Fluminense do Rio, né? Até o Flamengo, né? Também mostrou interesse, mas acabava que a negociação não era concluída, o Joinville pedia muito alto, e assim, até o próprio clube, eles me consideravam um jogador chave para o clube, sabe? De uma forma geral, assim, sabe? Claro, eu era valorizado também quando renovava contrato também e tal, né? Eu era o jogador que mais, digamos, que mais ganhava no clube, aquela coisa. Mas assim, em nenhum momento eu desisti desse sonho, né? De jogar em time grande e chegar na seleção. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. Mas eu fiz o melhor que eu pude aqui, né, Guilherme? Acho que é importante é isso, né? Você, aonde você está, você executar seu trabalho da melhor forma possível, né? Com qualidade e tentar ser o melhor, né? Respeitando a todos, né? Então, assim, embora, digamos assim, eu não consegui voltar para um time grande e para a seleção, depois que eu encerrei minha carreira ali, quando eu terminei, eu me considerei um cara bem sucedido, sabe? Um cara realizado como jogador de futebol, porque tudo que foi possível eu fiz como atleta, né? Agi como atleta mesmo, sempre me cuidei muito, sempre tive uma vida muito regrada, entendeu? E sempre pensando em ser o melhor, né? Fazer o melhor possível e ser um exemplo, né? Para outras pessoas, para outros jogadores do clube e jovens também que surgem muitas vezes no clube, enfim. Então tudo que eu pude fazer, que estava no meu alcance, eu fiz. Então o fato de, se você não chegou mais longe depois, tal, isso não cabe a mim, porque eu creio que são propósitos de Deus nas nossas vidas também, nós não entendemos muito bem tudo, né? Mas acredito que foi o melhor para mim ficar aqui em Joinville, eu acho que para minha família, né, para meus filhos, né? Isso foi muito importante também. E né, muita gente pergunta, eu já entrevistei outros jogadores, inclusive, que jogaram contigo, como Ancheta, por exemplo, e sempre que eu entrevisto jogadores que jogaram há mais tempo, eu sempre me pedem perguntar se hoje o futebol paga muito bem, e naquela época não pagava tão bem. Tu conseguiu juntar dinheiro da época do futebol que tu jogava para
ter uma vida confortável, tu conseguiu ganhar dinheiro naquela época, e como é que tu acha que seria se tu jogasse hoje em dia, olhando o futebol hoje? É, não, é verdade. Isso aí hoje, né, o futebol mudou muito o nível, o pessoal ganha bem melhor mesmo, né? Não só no Brasil e principalmente fora, né? Porque a maioria dos jogadores vão para fora do Brasil, né? Então, se ganha um bom dinheiro e claro, no Brasil também, nos clubes grandes, certo, Guilherme? Porque se nós formos olharmos aí o, o geral, né? Os clubes menores aí no futebol brasileiro, muita gente ganha pouco, né? Ganha muito pouco, né? Então é difícil. Então, claro, tem um pessoal ali, uns 10%, 5%, que realmente ganham muito bem. Eu posso lhe dizer para você assim que, graças a Deus, eu estou com 62 anos, né? Vou fazer 63, eu posso dizer que tudo que eu ganhei no futebol, né? Foi suficiente para que eu vivesse uma vida assim boa, né? Boa mesmo, né? Eu acho que não preciso melhor do que isso. Acho que está muito boa a minha vida, né? Eu consegui construir tudo. Eu tenho minha família, meus filhos, tenho netos já, né? Enfim, vivo bem. Depois que eu parei de jogar futebol, eu trabalhei em outras áreas, né? Continuei, porque a gente precisa trabalhar, né? E esse é um grande problema, né, Guilherme? Que a gente vê muitos jogadores que param muitas vezes e sofrem com isso, né? Sofrem muito. Até jogadores que ganharam muito dinheiro. E tem aqueles que quase que não conseguiram juntar dinheiro, né? Que daí tem que começar tudo de novo, né? E essa era a minha preocupação lá quando eu comecei minha carreira, né? Quando eu estava decidindo ali, entendeu? Porque eu sabia disso, né? Infelizmente, o futebol ele é uma carreira curta, né? Você imagine, com 38 anos, você 37, 38, 40, aqueles que conseguem ser mais longevos aí, né? E consegue levar. Então, quer dizer, em outras profissões você está praticamente começando a vida e a carreira, né? Com essa idade, digamos assim, né? Então, isso é uma coisa muito difícil no futebol, viu? E isso eu já tinha essa preocupação quando eu era jovem. Eu sabia disso, né? É, talvez hoje os jovens não pensem muito nisso, tal, claro, porque você vê aí a nata, né, do futebol, né, o pessoal ganhando muito bem e tal, indo para fora do país. Mas às vezes o futebol é muito ingrato nisso, ingrato assim. O cara vai, joga, passa aquele período, ele não conseguiu ganhar tanto dinheiro, ele para de jogar futebol e não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não tem estudo, né? E vai fazer o quê? Não tem profissão, e a profissão dele é jogador de futebol. Então, isso é uma situação muito complicada, sabe, o Guilherme? Não é fácil, a gente sabe de muitos casos aí de ex-jogadores que acabaram morrendo na miséria, né? Ou acontecendo uma série de coisas na vida deles, né? Hoje, talvez, o pessoal está um pouquinho mais esclarecido, a gente vê o pessoal é, mais preocupado, sabe? Depois, quando para, se preparando melhor. Eu posso dizer isso porque tem alguns casos aqui em Joinville, a rapaziada que para, procuram se estudar, procuram já se preparar, enfim, fazer alguma coisa, sabe? Mas eu posso te dizer o seguinte, né? Que é, aquilo que eu ganhei no futebol não foi muito, né? Mas foi o suficiente para que eu tivesse uma vida boa, tranquila, conseguisse construir toda a minha família, meus filhos, dar estudo para eles, né? Todos eles os dois são formados, né? Tem um filho que é médico, inclusive, outro é engenheiro químico, enfim. Então, assim, eu posso dizer que me satisfez, tá? Claro, o ser humano, nós queremos sempre mais, queremos ter, mas a vida não é só dinheiro, sabe? A gente sabe, né? Não é só a questão dinheiro financeiro. Hoje aqui, por exemplo, eu tenho muitos amigos, irmãos, né? Que eu congrego numa igreja aqui, tenho irmãos. Então a gente tem um círculo de amizade e de pessoas muito grande. Então isso está acima de tudo, né, Guilherme? Então, eu diria aí que me satisfez, sim, financeiramente a minha carreira. Embora, como falei para você, né, se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu seria jogador, sabe, de futebol, né? Claro, hoje se paga muito melhor, mas mesmo assim, cara, ainda eu ficaria com muitas dúvidas de seguir a carreira de jogador de futebol. Pra gente, antes da gente encerrar, eu queria saber se eu podia fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Pode? Pode. Qual era o teu ídolo no futebol? Minha referência foi o Zico. O melhor momento da tua carreira?
Melhor momento da minha carreira foi aqui no Joinville Esporte Clube, como falei para você, né? Ganhando 8 campeonatos aqui com o clube, né? Então, não dá para dizer um momento, sabe? Porque essa trajetória aí, de quase 10 anos ou 8 anos, ela foi muito marcante. E o pior momento? O pior momento foi quando eu joguei no Curitiba, né? Era na final, disputamos com o Guarani para subir para a Série A, né? Na época, né? Eu perdi o pênalti. E nós, o Curitiba não subiu. Mas depois você vê como é que são as coisas. No ano seguinte, o Curitiba subiu, né? Mas realmente foi aquele momento foi assim difícil para mim. Foi difícil assim suportar aquilo porque foi uma decepção. Eu era batedor de pênalti, sempre fui batedor de pênalti em todos os clubes, né? E acabei errando o pênalti naquele jogo tão importante. Qual o gol mais importante que tu fez? Essa é difícil. O gol mais importante para mim foi no início da minha carreira, né? Foi minha estreia no profissional com 16 anos. Como eu falei para você, foi contra a Ponte Preta. Eu entrei no segundo tempo e fiz o gol da vitória, né? Entrei e fiz o gol, mas aquele gol para mim foi assim, foi inesquecível. Para mim foi o mais importante. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Jogar junto, né? Não contra, né? Junto. Puxa vida, rapaz. Olha, eu joguei com muitos jogadores bons, né? Mas assim, eu poderia destacar alguns, né? Mas posso dizer que foi no Grêmio aí, né? Acho que o Éder. E teve algum cara que tu queria ter jogado junto, mas não conseguiu por não ser do mesmo time ou da mesma época? Não, se eu pudesse ter jogado com um jogador, era da mesma posição, era o Zico. Esse eu queria jogar junto. Embora ele é meia, também eu sou meia, mas eu daria um jeito de jogar de uma forma diferente para jogar ao lado dele. E qual foi o marcador mais difícil que tu encarou? O marcador mais difícil foi aqui no futebol catarinense, né? Foi um jogador chamado Vanusa, que jogou no Figueirense. Cara, esse cara batia, viu? Volante, né? Batia muito, cara, batia muito. E naquela época, o Guilherme, o futebol era assim, digamos assim, era mais chegada, era mais forte, né? E não tinha aquele negócio de ver o lance, né? Nada disso, né? O pau comia, roncava. Ó, sofri com o tal de Vanusa. Às vezes eu sonho com ele. Brincadeira à parte. Tem algum jogo que tu, olhando para trás hoje, tu te lembra como a partida da tua vida, assim, um jogo que foi perfeito, tu acertou Sim. tudo? Foi uma partida aqui em 87 no Joinville, na final do estadual aqui contra o Criciúma, lá em Criciúma. Foi a melhor partida da minha vida, que eu fiz um golaço, foi o gol do Fantástico na época, né? E aquele dia, assim, eu joguei muita bola, cara, aquele dia. E teve teve uma situação no jogo que eu cortei a cabeça, né? Eu tive uma disputa de bola, cortou a cabeça, e aí o médico queria que eu saísse do jogo. Eu falei, não, cara, eu não vou sair desse jogo aqui, não. Nós estamos numa final aqui. Se vira aí, vê o que você faz para parar de estancar esse sangue. Ele aí enrolou aquelas ataduras, porque hoje tem toquinho, né? Pegou aquela atadura, cara, aquela atadura de botar no pé, enrolou na minha cabeça aqui, ficou feio para dedéu, mas foi um negócio assim. Aí eu voltei pro jogo, cara. E aquilo marcou, sabe? Até hoje os torcedores do Joinville falam daquele episódio, né? Daquela forma que aconteceu, né? Então, aquele jogo foi marcante, foi o jogo mais importante da minha história como atleta. Qual foi o melhor treinador que tu teve? O melhor treinador, eu tive, assim, alguns treinadores, né? Não tive muitos, mas, assim, eu posso eu joguei na Portuguesa também emprestado, o seu Otto Glória, né? Foi treinador da seleção portuguesa, né? Em 66, né? Você vai lembrar que o time tinha o Eusébio e tudo mais, né? Ele foi treinador ele, e aqui no Joinville foi o seu Diede Lameiro, um treinador que nos treinou aqui em 81 Mulheres de São Caetano, e ele era um treinador oriundo do basquete, entendeu? Ele trabalhava no basquete, então ele veio para o futebol, ele trouxe muitas coisas do basquete para o futebol na época. Ele era um treinador inovador, assim, sabe? Jogadas ensaiadas,
e coisas assim importantes, sabe? Então, para mim, na época, ele era aquele treinador acima da média, assim, sabe? Que era totalmente diferente daquilo que eu tinha visto no futebol, né? Então, depois ele praticamente não se destacou, assim, ele é de São José dos Campos, né? Mas foi um treinador que me marcou muito pela sua inteligência. E o treinador que mais pegava no teu pé? Olha, aí teve um treinador aqui, que quando eu vim para o Joinville, né? Também, ele era carioca, sabe? Então, ele tinha até um apelido, era Velha, né? Ele era um treinador, assim, meio estranho, assim, e cômico, né? Então, assim, esse treinador me incomodou um pouco. Mas, assim, nada que eu entendi depois. Eu só sei que uma vez eu bati uma falta num jogo lá, quando eu estava estreando no Joinville, né? E eu sempre fui batedor de falta, né? E eu fui lá, saiu uma falta, eu fui e bati, a bola deu na trave, quase entrou, tal. E aí chegou no vestiário, ele me deu uma dura, ele falou, você está chegando aqui agora, quem que mandou você bater falta? Tu não tem nada que bater falta, não, só vai bater falta quando eu mandar, tá? Eu falei, tudo bem, então, não tem problema. Foi realmente assim, foi meio estranho até, né? Até porque eu era batedor, batia bem, mas como eu estava recém chegando no clube, né? Ele não gostou. O futebol te deixou mais bonito? Mais bonito? É. Não, 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 não. Não, eu acho que o futebol, o esporte, né? Ele te deixa, assim, digamos assim, enquanto você está atuando, você é um atleta, tem um corpo bonito, um corpo, né? Você é bem cuidado, enfim, só isso, né? Bonito não. Só que da mesma forma que o futebol, enquanto você está jogando, qualquer esporte, você, assim, atleticamente, você, digamos assim, você é perfeito quase, né? Atleticamente. Depois que você para, você sente os efeitos também, né? De todo o esforço que foi feito em cima daquilo, né? Mas não me deixou bonito, não. Eu sou desse jeito mesmo aí. Agora envelhecendo, né? Começa a envelhecer. Mas a minha esposa, viu, Guilherme, ela gostou muito. Achou muito bonito, viu? A gaúcha aí. Aliás, né? Aliás, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, pessoal, uma coisa que me falaram, eu não sabia disso. Olha, o Rio Grande do Sul tem mulheres muito bonitas, viu, Nardella? Você preste atenção lá que você pode achar uma gaúcha. Realmente eu posso dizer para você, quando eu fui jogar no Rio Grande do Sul, confirmei isso. Tinha muitas mulheres bonitas, lindas. E a minha esposa é uma delas. Nardella, cara, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu nem me entendi se é um papo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Guilherme, eu que agradeço você, né? Muito mesmo, por ter lembrado de mim aí, né? Eu tive uma passagem curta no Grêmio, né? E mesmo assim você lembrou, né? Da gente, né? Então é sempre bom, né? Agradeço aí. Demorou um pouquinho, né? Em função de algumas circunstâncias adversas, né? Que nós conversamos já, mas deu certo hoje, né? Conversamos, foi muito bom te conhecer, né? Prazer grande. Deus te abençoe aí, você, sua família, teu programa aí, né? E quero dizer que estou sempre à disposição. Quando precisar, estamos novamente aí. E quando você vier para Joinville, você tem meu celular, aí, meu número, você liga para mim, nós vamos nos conhecer pessoalmente. E faço questão disso, tá? E as portas da minha casa estão abertas aí para você, tá? Então, com um grande prazer aí falar contigo, com o torcedor gremista, com todas as pessoas, enfim. Como falei para você, tenho um carinho muito especial por esse povo gaúcho aí, respeito muito, sabe? E o nosso gremião aí, né, que a gente está sempre acompanhando e torcendo, né? Então, Nardella, pô, eu que agradeço, muito obrigado. E eu digo mesmo, quando tu vir para Porto Alegre, me avisa para a gente se conhecer pessoalmente, comer um churrasquinho. Tá bom, eu vou sim. Quando tiver a oportunidade de ir aí, eu vou ver se eu entro em contato contigo. Quero te conhecer pessoalmente aí. Vamos bater um papo aí, tá bom? Tá bom. Um abração, viu? Obrigadão, Nardella. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.